Abrir as nossas Bíblias na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso 17. Diz assim o texto: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela liberdade que temos por este culto. Nós aproveitamos esta hora para rogar as Tuas bênçãos por todo o idoso espalhado pela terra e por esta celebração do que eles representam. E nós pedimos a Sua bênção sobre cada vida, renovando a saúde, a força e a esperança, e dando para cada idoso forças para continuar proclamando virtude, amor, tolerância e tudo aquilo que aprenderam durante a sua existência. Pai, nós oramos também agora por nossas crianças que estão recebendo as boas novas. Sê com nossos pequeninos, sê com cada professor e professora, e que sejam eles nutridos pelo Teu poder. E agora continue conosco, falando ao nosso coração, pois oramos, esperamos em Ti e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. A Reforma Protestante foi um movimento de retorno às Escrituras que começou antes da influência de Lutero, tendo este momento de influência acontecido no século XVI. Alguns outros homens que podemos classificar como o remanescente de Deus em todas as épocas da história. Desde o momento do ministério profético, nós temos esta fala que ecoa, que eu tenho ainda muitos joelhos que não se dobraram. E desde aquele momento nós temos uma clareza bíblica que alguns agentes que não estão com o poder do microfone, mas estão às vezes num anonimato, onde ninguém descobriu, estão também cumprindo o seu papel, a sua parte naquilo que Deus faz na terra. Então a Reforma Protestante não é um ato que começou ali, e no século XVI, mas anteriormente, homens que se voltaram para as Escrituras, homens que olharam para a palavra com clareza, com coração, foram reformadores. Cada um contribuiu de uma forma, cada um contribuiu em uma região deste planeta e cada um continua a fazer isso em diversas partes desta nossa terra, proclamando aquilo que a palavra diz. Mas, lá no século XVI, houve uma empreitada muito grande a partir de um monge. Este monge se chamava Martinho Lutero. Ele, tendo tido ali a sua vida dentro de um monastério, vivendo o que ele chama de vocação, e tudo isso nós veremos na quarta-feira, num determinado momento ele faz um sumário das suas ideias, o conhecido como as 95 teses de Lutero, e pega essas teses que confrontavam a forma como a igreja interpretava a Bíblia, e a partir da sua interpretação da Bíblia, ela provocava uma pragmática, uma prática na igreja, naqueles que frequentavam, naqueles que temiam, naqueles que queriam encontrar um caminho para a salvação. E lá, por essas interpretações equivocadas da Bíblia, pelo povo não ter acesso às Escrituras, a igreja impunha aquilo que acreditava. E nessa imposição acontecia de tudo. Acontecia de tudo da mesma forma que acontece hoje, meus irmãos.
Naquele momento vendia-se então a possibilidade da salvação. Hoje se vende sal grosso na igreja. Naqueles dias vendiam pague para tirar um familiar seu que você acha que ele não era bonzinho, que segundo seu julgamento Deus não deve ter salvado essa vida. Então pague para que ele possa sair do seu estado de purgatório, seja emancipado e assim ganhe a salvação. E hoje nós temos pessoas realizando cultos literalmente aos mortos. Então não há muita diferença no avanço, há uma expansão sim, e nós vamos ver essa expansão, mas os dramas continuam. Então Lutero coloca a sua tese convidando a igreja para um debate, convidando a igreja para que tivesse uma conversa. Ele não estava com o seu ato fixando a sua tese na porta de uma igreja na Alemanha, em Wittenberg. Ele não estava provocando e querendo, eu quero com isso romper, acabar, destruir, separar. Não. Ele queria a conversa, ele queria o diálogo, mas isso não aconteceu. O que teve um impacto maior foi a cisão, foram os conflitos, foram as divisões, além de um tempo de elucidação, um tempo onde os questionamentos de Lutero fizeram as pessoas pararem para pensar, e isso culminou naquilo que se tornou a autoridade da espiritualidade cristã. E a autoridade maior da espiritualidade cristã não está em uma pessoa, não está no pastor, não está nos bispos, não está em uma figura humana, mas a autoridade maior da espiritualidade cristã está na palavra. E desta, então, aquisição, desta ideia, desta crença, dessa conscientização de que deveríamos olhar para a palavra, vem uma frase que é o tema dessa nossa primeira conversa, que é sola Escritura, que significa somente as Escrituras. Essa frase é parte de 5 pilares que, através deles, os reformadores desenvolveram as suas ideias. E eu queria muito que você memorizasse esses 5 pilares. Obviamente, você não precisa fazer em latim. Você pode fazer em bom e tranquilo português. Mas eu quero que você memorize somente as Escrituras, somente a fé, somente a Cristo, somente a graça e somente a Deus glória. Memorize isso, use os seus dedos, memorize este conceito, porque esses conceitos foram formados a partir desta atenção de homens que olharam para a palavra e começaram a entender da palavra para a prática. Da sua leitura que era feita com pensamento, com concentração e com devoção. Homens que trabalharam para a tradução da Bíblia. Você tem que pensar que a palavra então era restrita para os eruditos que ou falavam a linguagem do original da Bíblia, grego e hebraico, ou depois da tradução ao latim, a chamada Vulgata. Se você não tinha esse conhecimento, você não tinha como ler as Escrituras. E esse era o meio onde a igreja podia manipular aquilo que era dito. Porque se somente eu tenho acesso ao texto, eu digo para você o que eu quero que você entenda, e não aquilo que esteja necessariamente no texto. E esses reformadores contribuíram com isso, eles traduziram também a Bíblia, eles queriam dar a Bíblia na mão do povo. E nós continuamos também com esta tarefa, com esta missão. Algumas estatísticas nos sugerem mais de 150, cerca de 160 milhões de pessoas que precisam da tradução da Bíblia na sua língua materna. Pessoas que não têm ainda a Bíblia para olhar para ela e ler e sentir o coração tocado, porque por mais que você fale muitas línguas, a sua língua materna é a língua que mais toca o seu coração, é a língua que mais comunica a você.
E nós temos verdadeiros esforços de missões, de tradutores, de intérpretes, de verdadeiros grupos que querem e que trabalham para traduzir a Bíblia para todas as linguagens e para todos os dialetos. E por que isso? Porque a Bíblia, somente as Escrituras, ela basta, ela é suficiente. E por ela bastar e ser suficiente, por ela ter sido então aquilo que atraiu o olhar de Lutero para olhar para o texto e entender do texto que o texto podia produzir e pode no ser humano, na alma humana, é que houve todos os desdobramentos da Reforma Protestante que celebramos agora 500 anos, desde 31 de outubro de 1517. Mas isso, como eu disse, foi um reformador ou reformadores olhando para a palavra. Na palavra já estavam os conceitos. E hoje, o texto que nós lemos representa parte deste conceito. Aqui nós temos Paulo escrevendo para Timóteo. Timóteo era seu filho na fé. Timóteo era alguém mentoreado, discipulado pelo apóstolo. Timóteo estava servindo a igreja em Éfeso. Paulo havia o deixado lá para pastorear a igreja local, para que ele continuasse as suas viagens missionárias. Paulo então escrevia para instruir. Paulo tentava dizer para Timóteo: Timóteo, dessa forma você vai lidar com a sua espiritualidade. Desta outra forma você vai lidar com o seu rebanho. Timóteo era alguém, até era um pastor em formação. E Paulo escreve para ele: Timóteo, tem algumas variáveis, alguns dramas dessa nossa caminhada. Primeiro, olha, se você quiser viver nessa devoção a Cristo, não se esqueça, Timóteo, você vai sofrer perseguição. Todo aquele que quiser viver com Cristo de uma maneira piedosa sofrerá perseguição. Timóteo, sim, tem os perversos, tem os impostores, eles vão de mal a pior, mas Timóteo, não se esqueça que esses também vão enganar a muitos, muitos serão enganados. Agora, quanto a você, Timóteo, você permaneça naquilo que você aprendeu. Permaneça naquilo que você recebeu. Você recebeu desde criança, e aqui começa o ponto, das sagradas letras. E essas sagradas letras que você ouviu, Timóteo, elas são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé. Timóteo, você recebeu esta palavra, você recebeu as Escrituras, primeiramente lá na sua casa. A sua avó, a Lloyd, era uma mulher de fé. A sua mãe, Eunice, era uma judia que creu em Cristo, que creu no Messias. Mas você, recebendo essa carga, você foi além. Você recebeu de Cristo um chamado. Você deixou o que poderia ser uma futura profissão, a sua vida, para seguir, para ir para as viagens missionárias. Agora você está aí em Éfeso servindo a igreja. Timóteo, você tem uma verdadeira fé. O que nos mostra, só nessa introdução, que o primeiro discipulado, irmãos e irmãs, acontece em casa. É Paulo citando a avó, é Paulo citando os idosos, é Paulo citando a mãe. É Paulo dizendo: a primeira responsabilidade, o primeiro anúncio você já recebeu. E agora você está recebendo na sua vida adulta deste mentor, deste líder espiritual. Você aprendeu as Escrituras, você foi tocado, você foi transformado, você adquiriu fé e você também recebeu as boas novas. Você é um discípulo de Jesus, você entende que Ele veio, que Ele sofreu, que Ele morreu, mas que Ele está vivo. Timóteo e Igreja Batista em Perdizes. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Toda a Escritura é para que nós sejamos aptos, que sejamos plenamente preparados. É muito critério que Paulo usa para escrever isso, porque ele generaliza toda a minha vida e a sua vida. Ele não diz que a Escritura é para uma área.
Ele não diz que a Escritura é para a minha vida dominical. Ele não diz que a Escritura é para eu dizer, na minha espiritualidade eu sigo o conceito da Escritura, da tradição judaico-cristã e tudo bem. Não, ele diz, olha, você como ser humano, para alcançar essa plenitude, é isso que você precisa, é isso que você tem. E Paulo, obviamente, aqui, inicialmente, está se referindo ao Antigo Testamento. Porque quando ele está escrevendo para Timóteo, Timóteo não tem o Novo Testamento em mãos, porque o Novo Testamento estava sendo construído de uma maneira viva, através do trabalho dos apóstolos, através da manifestação dos evangelhos, dos evangelistas. Então ele está primeiramente dizendo, sim, aquilo que você recebeu na tradição judaica, aquilo que nós chamamos de Bíblia hebraica ou Antigo Testamento, essa é a primeira classificação das Escrituras. Mas o próprio Novo Testamento começa a nos dar algumas pistas da junção do Antigo para o Novo, que faz dos dois testamentos uma Escritura. Num outro texto, em 1 Timóteo 5,18, você vai ler o seguinte: a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. Que escritura é essa? Eu pergunto. Essa escritura está lá na lei, em Deuteronômio capítulo 25. Então Paulo está dizendo, a escritura diz, e ele dá esse texto e complementa. No mesmo verso, o trabalhador merece o seu salário. Da onde Paulo tirou isso? Paulo tirou isso das palavras de Jesus. Paulo tirou isso do Evangelho de Lucas no capítulo 10. Então, escrituras começam, então, desde aquele momento, ser validadas como o Antigo, Bíblia hebraica, como o Novo Testamento, sendo tudo parte do que nós chamamos de escrituras. O apóstolo Pedro também fez uma equiparação sobre esses dois testamentos. Se você quiser ler depois, em 2 Pedro capítulo 3, você vai ler isso. Tenha em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Olha que bonito, é quase como dando uma referência de um livro para ler. E aí ele adiciona o seu componente. Ele escreve da mesma forma em todas as cartas. Paulo escreve da mesma forma, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, os quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as Escrituras, para a própria destruição deles. Para Pedro, então, ele está dizendo, olha, o Paulo escreve de uma forma e quem pega o que ele escreve e entende isso como escritura tem a sua vivificação. Assim como alguém tem a mesma vivificação que faz a partir das escrituras do Antigo Testamento. De modo que tudo isso, estamos falando de um bloco de textos em construção, que nós chamamos de a palavra. E que essa palavra, ela é inspirada por Deus, que essa palavra é útil para o ensino, que essa palavra é o que precisamos para a repreensão, para a correção, para a instrução. É por isso que nós, então, preferimos a palavra acima de tudo. Você só deve escutar eu, como seu pastor, ou qualquer pastor da terra, a partir do momento que você pode olhar na sua Bíblia, na sua palavra, e ver um eco, e ver que aquilo tem coerência. Porque a partir do momento que qualquer pastor, a começar em mim, falar qualquer coisa que não seja essa palavra, você tem que considerar esse pastor, ou esse anjo, ou qualquer ser humano na terra como um maldito, é o que diz a Bíblia. Eu não tenho, então, que desenvolver essa ideia de, não, eu recebo a palavra, mas foi ele que falou, eu não acho que é assim, mas tudo bem. Não, tudo mal. Tudo errado. Porque nós nos dobramos para a palavra. Nós nos dobramos para as Escrituras. Então, todos os livros da Bíblia, chamamos de Escrituras. E continuamos essa crença, esses fundamentos dos reformadores. Sola Escritura, somente as Escrituras, significa somente a Bíblia, somente a palavra. E nesse mês de celebração desses 500 anos deste movimento,
que transformou a consciência de tanta gente, continua a transformar a consciência de tanta gente. Eu quero te dar alguns desafios. Primeiro, teste a sua vida através das Escrituras. Olhe nesse mês de outubro, olhe para você dentro da sua casa, olhe para você com a sua família, olhe como que é a sua relação com a sua família. E pergunte-se, teste, as Escrituras estão regendo a minha família? As Escrituras regem a minha casa? Ou somente as Escrituras é só para o domingo? Teste a sua vida a partir das Escrituras. Teste a sua integridade com a integridade que as Escrituras propõem. Olha para o seu coração e fala, a minha integridade ela é genuína, ela é viva, a minha honestidade. Teste a sua integridade com a Escritura, não com o canto da terra, porque o canto da terra diz, todo mundo faz assim, e o que era integridade deixa de ser integridade. Mas porque todo mundo faz assim, nós validamos a integridade da terra e dizemos, agora aqui é tudo assim. Agora aqui é tudo assim. E não é, meus irmãos. Teste seu amor através das Escrituras. Porque não adianta falar, não, olha, eu amo do meu jeito. Gente, eu queria amar do meu jeito. Porque o meu jeito de amar às vezes é fugir. Eu amo tanto que eu não quero brigar. E porque eu não quero brigar é melhor fugir. Então deixa eu fugir. Eu vou fugir, porque daí eu não encontro, não converso, não falo. Eu fico imaginando Jesus olhar para mim. Você lembra que o amar é amar como eu amei, não é amar como você ama. Você não é o padrão do amor. Portanto, neste mês, teste o seu amor pelas Escrituras, teste suas obras, o seu serviço ao Senhor, que é mais uma área que nós gostamos de dizer, Deus sabe, eu faço o que posso, e geralmente o Deus, eu faço o que posso, é muito aquém do que eu poderia. Geralmente o eu faço o que tenho podido está distante, milhas distantes daquilo que eu tenho em minhas mãos para fazer. Teste seu serviço ao Senhor através das Escrituras. Veja se as suas ações representam uma interpretação pessoal, como fazia a igreja lá no passado. Eu olho, então eu invento a minha história e digo, essa é a autoridade que tenho. Ou se você está com devoção, olhando para o texto e deixando o texto gritar no seu ouvido o que ele pede de você. Teste sua mente. Teste os seus pensamentos, não os involuntários, pois todos nós temos eles, mas teste os pensamentos que você pega, que você segura nele e fica ruminando, e ele vai expandindo, e ele vai crescendo, e ele vai contaminando. Teste o que você pensa através das Escrituras. Teste o seu olhar. Teste o seu olhar de raiva, de vingança. Teste o seu olhar, a sua cobiça, teste seu olhar através das Escrituras. Pergunte para o seu coração, como será que Cristo olhava? Nós não temos essa imagem, mas peça ao seu coração, como era o olhar de Cristo? E tenhamos essa briga conosco para adquirirmos o olhar de Cristo, não os nossos olhares rancorosos, olhares que julgam, olhares que ferem, olhares que fulminam pessoas. Teste a sua adoração neste mês, teste o seu culto, teste a sua generosidade, teste a sua obediência, se ela é bíblica ou se ela é humana, se ela é reformada ou se ela é medieval. E teste seu casamento, teste quem você é. Teste você como pai, teste você como marido, teste você como homem, teste você como mulher, teste você como filha, como filho, como profissional, teste a sua existência. Olhe para as Escrituras e fale, Senhor, deixe eu me ver nas Escrituras e não dizer, as Escrituras diz isso e eu sou aquilo, porque eu prefiro ser o que eu quero e não o que as Escrituras dizem para mim. Somente as Escrituras, elas bastam para nos formar, e que seja ela a nossa direção, pois toda a Escritura é inspirada por Deus, para que o homem de Deus
seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Dê mais espaço, preste mais atenção, escute com simplicidade, com singeleza. E aí nós teremos o nosso papel realizado de continuar as reformas interiores, tão necessárias na continuidade da fé em Jesus. E eu termino com uma frase de Lutero: eu fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida, quanto para a vida que há de vir. Somente as Escrituras, ela basta para mim e para você. Vamos ficar em pé e orar. Sim, Senhor, a Tua palavra basta. A Tua palavra basta. Lá no nosso interior, às vezes achamos que seria melhor se um anjo Teu viesse e falasse a Tua voz. Às vezes achamos que seria melhor um sonho, achamos melhor o sobrenatural, nos esquecendo que o Seu sobrenatural se manifestou desde a saída do povo do Egito de uma maneira incrível por 40 anos, e o sobrenatural não foi suficiente. O povo teve que receber a legislação, a palavra, as Escrituras. Deus, às vezes nós queremos achar outros caminhos, porque a gente olha e chega a ser aterrorizante, Senhor, ler que eu devo amar como Cristo amou. Mas nós queremos Te pedir nessa manhã, oh Deus, renove o nosso amor pelas Escrituras, renove a nossa devoção à Tua palavra. Nós arrumamos tempo para tudo, menos para ela, Senhor. Ajude-nos a mudar isso. Ajude-nos que a Escritura seja o nosso alimento, não a nossa desculpa, mas aquilo que nos mantém em pé, pois ela nos basta. Eu Te suplico que neste mês haja uma reforma em nós, Senhor, a começar em mim, a começar em nós, em cada vida, uma reforma que nos transforme, sejamos mais como Jesus e menos como nós mesmos, e que ao olharmos para as Escrituras, possamos ser inspirados para crescer e não para diminuir, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém.